Embora os acontecimentos de 2020 parecessem impossíveis de se prever, é claro que há um icônico desenho animado clarividente que conseguiu prever com precisão as coisas de forma assustadora. 2020. Precisa falar mais? Apesar de parecer que se passaram 10 anos, estamos só no meio do ano e parece que aconteceram loucuras suficientes para uma vida toda. E para a maioria, esse ano tem sido impossível de se prever, com muitos de nós tendo que adiar os nossos planos indefinidamente. Eu acho que eu nunca vou pra Disney. Não só nossos planos estão em espera, mas também os estúdios de cinema e TV com filmes como Tenet e Sem Tempo para Morrer numa espera indefinida. Mas parece que uma animação sabia de tudo que estava por vir o tempo todo. Agora todos sabemos que os escritores dos Simpsons são um bando de místicos estranhamente acertando centenas de fatos antes de acontecerem. Mas algumas das coisas que apareceram no programa parecem estranhamente específicas para 2020. Embora geralmente sejam apenas piadas ou sátiras, elas se tornaram reais agora. Nesse vídeo, vamos falar de algumas das previsões mais assustadoras que os Simpsons fizeram, incluindo pandemias globais, hype com jogos e até falências. Estas são algumas das mais estranhas ficções que ganharam vida. Vamos começar com a mais óbvia, o presidente Trump. Agora todo mundo que tem acesso à internet sabe que muito antes do presidente Trump concorrer ao cargo, os Simpsons anunciaram isso. O episódio em questão, o Bart no futuro, foi ao ar em 2000. Já faz 20 anos e me faz sentir terrivelmente velho. Ele mostra o Bart e a Lisa no futuro, com o Bart sendo um preguiçoso enquanto a Lisa é a presidente dos Estados Unidos. Enquanto Lisa é a primeira mulher presidente dos Estados Unidos neste episódio, eles fazem uma referência ao seu antecessor. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. O presidente Trump foi eleito em 2016 e 2020 pode ser o seu último ano no cargo, mas é definitivamente algo extremamente relevante para 2020. Quando perguntado sobre o roteiro, o produtor Dan Grenay não conseguia se lembrar quem lançou a ideia ou de quem ela surgiu, mas disse que a animação abraça a cultura americana, e Trump faz parte disso. Mas todos nós secretamente sabemos que eles têm uma máquina do tempo ou uma TARDIS ou algo assim na sala dos roteiristas, mas eles simplesmente se recusam a contar. A animação também fala de Ivanka Trump concorrendo ao cargo, mas só em 2028. Claro que não poderíamos falar sobre 2020 sem mencionar a pandemia que impactou todo mundo, o Covid-19. Você já deve ter ouvido falar. O Covid-19 continua causando estragos em nossa sociedade e mudando a maneira como nos preparamos para o nosso futuro. Se você perguntasse a alguém no ano passado como eles previam esse ano, ninguém teria sugerido uma pandemia global. Eu, por exemplo, estava ansioso para ir para Disney. Mas claro que os escritores dos Simpsons não são como nós, meros mortais, e previram uma pandemia global. No episódio Marge vai para a cadeia da 4ª temporada, o programa prevê uma gripe global que se espalha pelo mundo chamada gripe de Osaka, e é espalhada por um operário japonês tossindo em um pacote. As duas não compartilham o mesmo nome e nem o mesmo tipo de vírus, mas a gripe de Osaka teve origem no Japão, enquanto o Covid veio da cidade chinesa de Wuhan. E há algumas coincidências assustadoras entre as duas. Quando Springfield começa a entrar em pânico, eles procuram desesperadamente por uma cura, mas ao tentar isso, desencadeiam uma série de outros eventos que também coincidiram estranhamente com 2020. Enquanto os moradores de Springfield entram em pânico e começam a empurrar um caminhão só pelo frenesi, eles libertam um enxame de abelhas assassinas. Como deve saber, no início do ano, as vespas gigantes asiáticas, também conhecidas com um nome muito mais sinistro, vespas assassinas, foram avistadas na costa oeste dos Estados Unidos, deixando uma enorme quantidade de pessoas alarmadas. Não só o avistamento das vespas assassinas nos Estados Unidos representa uma ameaça à vida selvagem local, mas na boa, uma criatura que é conhecida como vespa assassina é um pouco preocupante, né? A ameaça parece ter sido contida por enquanto, mas do jeito que 2020 vai, eu com certeza vou dormir com um olho meio aberto. Os Simpsons não as chamaram de vespas assassinas, mas ter abelhas assassinas no mesmo episódio de uma pandemia global é uma coincidência sinistra. Em questão de previsões para 2020, o episódio Marge vai para a cadeia continua reinando absoluto. Como o título já diz, Marge é presa no episódio por roubar acidentalmente uma garrafa de uísque e passa 30 dias na prisão. A prisão de Marge leva a tumultos em massa em Springfield. Embora os eventos sejam muito diferentes e os motivos no episódio sejam apenas sátiras, as manifestações em massa devido a uma prisão controversa têm paralelos marcantes com as manifestações que ocorrem não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Se o episódio tivesse apresentado somente essa prisão, então não teríamos o bastante para compará-lo com os tumultos de 2020, mas com a inclusão de uma pandemia global e abelhas assassinas, as coincidências são demais pra gente não mencionar. Uma estátua polêmica no episódio Marge vai para a cadeia é o que leva aos motins. A comissão do parque de Springfield não arrecadou dinheiro suficiente para uma estátua de Abraham Lincoln. Em vez disso, fizeram uma estátua de Jimmy Carter. He's history's greatest monster!
O episódio termina com Springfield revelando uma estátua da Marge, que era a melhor estátua que poderiam fazer, mas na verdade era a estátua de Carter com o cabelo de Marge. Olha que ficou igual, hein, galera? Mas há um outro episódio que se refere a uma estátua controversa. No episódio Conversa Fiada, Bart corta a cabeça da estátua feita em comemoração ao fundador da cidade, Jebediah Springfield, em busca de popularidade. Bart, no final, devolve a cabeça e ela é recolocada na estátua. Mas para os observadores mais sagazes dos Simpsons, você sabe que o personagem do Jebediah é polêmico. Lisa descobre a verdade de que Jebediah é na verdade um pirata saqueador com uma língua de prata, chamado Hans Springfield, que brigou com George Washington antes de assumir o nome de Jebediah Springfield, se tornando um impostor e falso ícone. No entanto, Lisa decidiu manter a identidade de Springfield em segredo, pois notou o bem que ele trouxe para os moradores locais. Sabemos que Bart não arrancou a cabeça da estátua devido ao seu posicionamento político. No episódio Marge vai para a cadeia, a derrubada de estátuas controversa é estranhamente semelhante ao que está acontecendo hoje em protestos e manifestações. Outro momento de clarividência dos escritores dos Simpsons veio na forma deles preverem o destino da rede de lojas de departamento JCPenney. Em um episódio de 2006 de Os Simpsons, vimos a família no shopping olhando para uma loja vazia e abandonada da JC, que no episódio tinha falido. Avançamos 14 anos e vimos a notícia sair em maio de que a marca havia decretado falência devido às implicações financeiras do coronavírus. Embora essa possa não ser uma previsão tão chocante à primeira vista, já que a marca supostamente passava dificuldades financeiras há mais de uma década, esse podia ser um palpite seguro de que JC fecharia as portas. Também é seguro dizer que todos os roteiristas dos Simpsons venderam as suas ações da Penny. Don't you have any follow-through on anything? E que existem várias pessoas em Wall Street ligando para eles para descobrir quais são as outras ações que eles devem comprar ou vender. $25. Isso é uma informação privilegiada? Outro grande impacto do Covid-19 são os funcionários que deixaram os escritórios e trabalham em locais remotos. Isso significa que as empresas estão se tornando cada vez mais dependentes da videoconferência, levando plataformas como o Zoom a aumentar a sua popularidade e uso e aumentar também as vezes em que seu colega chato de reunião te pergunta se tá ouvindo ele com seus gatos miando lá no fundo. Mas foi só um exemplo, não é nada pessoal. As chamadas de vídeo podem ser uma tecnologia comum agora, com quase todos tendo acesso a ela, mas ainda precisava ser descoberta nos anos de 1990. Mas claro, os Simpsons previram o surgimento em 1995. No episódio da sexta temporada O Casamento de Lisa, que possui vários flashes do futuro da Lisa, vimos Lisa e Marge fazendo uma videochamada, algo surpreendentemente semelhante ao Zoom e outras plataformas de videoconferência. Outra coisa que o episódio prevê é a Terceira Guerra Mundial, mas vamos torcer que isso não aconteça. Outra coisa tecnológica que tem se tornado muito popular durante 2020 e a pandemia global é a ascensão repentina de Animal Crossing. Com a maioria das pessoas presas dentro de casa o dia todo, as vendas do Nintendo Switch dispararam e eles se esgotaram rapidamente. Eu ainda tô esperando para conseguir o meu, juntamente com muitos jogos da Nintendo. Mas o jogo com maior destaque foi de longe o jogo de simulação da vida Animal Crossing. Com as pessoas incapazes de sair no mundo real, os fãs foram para o mundo virtual, e o jogo tem sido extremamente popular desde o seu lançamento. E embora os Simpsons não tenham previsto o sucesso de Animal Crossing, eles previram esses jogos de simulação da realidade. Em um episódio em 1998, se referindo a um jogo simulador de trabalhos domésticos, isso parece familiar? Embora a jardinagem virtual e os jogos de fazenda não sejam exatamente novos com a popularidade da Fazendinha Feliz no início dos anos de 2010, parece muito relevante que hoje que o Animal Crossing continue puxando o trem desse hype. Mas com o VR se tornando cada vez mais popular, fico muito animado de participar de um simulador enquanto meu quintal de verdade se transforma em uma mini floresta das trevas dos hobbits. Podemos dizer que os dois últimos Star Wars, Os Últimos Jedi e a Ascensão Skywalker, respectivamente, são um tanto controversos para seus maiores fãs, mas uma saída de Star Wars que tem sido em sua maior parte universalmente amada é a série original do Disney Plus, O Mandaloriano, que é centrada no caçador de recompensas solitário de Pedro Pascal. Enquanto as recentes adições à saga Star Wars, incluindo as pré-sequências, foram acusadas de se afastar de suas raízes, O Mandaloriano homenageia o estilo Velho Oeste que inspirou a trilogia original, com o Mandaloriano centrado em um herói aos moldes de Clint Eastwood ou John Wayne. Inclusive foi o primeiro quem estrelou a magistral trilogia dos dólares, de Sergio Leone, uma das principais inspirações para Star Wars. Mas para os aficionados por cinema, você deveria saber que a trilogia dos dólares é inspirada na cultura samurai e nas obras do lendário diretor japonês Akira Kurosawa. O mesmo também inspirou diretamente Star Wars, com Lucas se apropriando da história principal de A Fortaleza Escondida de Kurosawa como inspiração para uma nova esperança. O Mandaloriano volta a essas raízes,
e embora Lucas não seja o diretor criativo, sua influência é percebida na série. Este retorno foi previsto pelos Simpsons quando Randall Curtis, uma paródia de Lucas, anuncia que ele vai voltar às suas raízes de produzir filmes de samurais e velho oeste. I'm going back to my roots. Plots and characters lifted from westerns and samurai films. Apesar de O Mandaloriano ter sido lançado em 2019 com uma segunda temporada em andamento e projetos semelhantes de Star Wars no horizonte, ele ainda é altamente relevante em 2020. Pra terminar, vamos com uma previsão de 2020 que os Simpsons erraram. Tchan, 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 tchan. Quer dizer, talvez. No episódio Um Domingo Terrível, que foi ao ar em 1999, os Simpsons previam um time de vermelho com camisas que se assemelhavam fortemente aos San Francisco 49ers, vencendo o Super Bowl em Miami. Como os fãs de esporte sabem, os Niners enfrentaram o Kansas City Chiefs este ano em Miami pelo Super Bowl 54, mas infelizmente para os fãs do Niners, o resultado foi muito diferente, com os Chiefs derrotando a equipe da Califórnia no quarto e levando o campeonato de volta para o Kansas. Só que vocês, se ligados, devem ter visto que os Chiefs também usavam vermelho, enquanto os Niners usavam branco no Super Bowl. Então talvez eles tenham acertado tudo mesmo. Qual foi a previsão mais louca dos Simpsons pra você? Há alguma previsão que você espera que não se realize? Conta aqui pra gente nos comentários abaixo e não deixe de se inscrever no canal pra receber mais conteúdo dos Simpsons. E tchau!